nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho. Hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Muito bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nessa terça-feira, animados, motivados para a gente poder começar mais um dia aqui na nossa Conexão Hive, né? Que hoje, de maneira excepcional, está acontecendo agora aqui no YouTube. E o que eu acredito que é bem relevante eu te informar, principalmente para você que é afiliado, que está começando a sua carreira como afiliado, que não tem o hábito de se conectar, eu queria convidar você, primeiramente, a você verificar aqui a nossa biblioteca de vídeos. Afinal de contas, aqui tem muito, mas muito, mas muito treinamento relevante. Tá tudo dividido por tópico, então basta você acessar, você vai conseguir ver o título do vídeo, a gravação, a visão dos heads da Hive sobre assuntos, temas fundamentais e importantes para o teu crescimento. Se você é afiliado, você vai encontrar aqui inúmeros vídeos, né, usando o nosso Conexão Hive, que é a nossa conexão de segunda a sexta aqui, com muitos temas variados para você melhorar suas vendas, para você avançar no plano de afiliado, se tornar um afiliado 3K, um afiliado 7K, um afiliado 15K, um afiliado 30K e assim por diante. E também, se você é afiliado Pro, aos sábados nós temos o nosso treinamento especial para o afiliado Pro, então que eles também estão aqui gravados, então você pode acessar. Se você às vezes é um afiliado, mas quer dar um passo a mais, quer também se tornar um Pro, você pode acessar também, verificar como é que são esses treinamentos. Então tá tudo disponível aqui para você, de uma maneira muito simples, muito fácil. Vai no histórico aqui, dá uma fuçada no canal, você vai encontrar muita coisa boa. E isso tudo paralelo ao nosso Hive Academy, que fica no seu dashboard, que tem todo o nosso treinamento institucional, todo o beabá do nosso negócio. Então eu encorajo demais que você adote essa postura, busque conhecimento, afinal de contas, existe uma trilha a ter seguida, tem um caminho já pronto, preparado para você poder avançar, então aproveita e aproveita muito, tá? E coloca aí no chat, aproveitando que hoje a gente está no YouTube, um pouco diferente aqui o ambiente, coloca no chat aí qual é a cidade que você está falando, dentro do plano de carreira de afiliados, qual que é o seu nível, como que você se encontra hoje, qual que é a tua meta, né? Eu pergunto isso porque hoje a gente está olhando para o dia 29 de abril, o mês está acabando e a gente sabe que a gente vai ter um pequeno reajuste de valores, afinal de contas, né, com tantas mudanças que existem acontecendo na nossa economia, há basicamente 2 anos a gente não tem nenhuma alteração de valores nos produtos da Hive, então a gente vai ter uma alteração de uma certa maneira em geral, e então o que, que eu sugiro que você faça, você, principalmente você que é afiliado, você que está focado nas vendas, trabalha forte esses 2 próximos dias, né? Hoje e amanhã, buscando conversar com os seus clientes mais fiéis, trazer para eles a visão da oportunidade de comprar um produto ainda, né, em preço vigente. Você que está querendo, e é sempre importante também pensar um pouco sobre isso, aumentar o seu estoque de produtos para que você não perca aquelas vendas mais expressas, né? Aquele momento que você tem para falar dos produtos, já tem o produto para entregar, ou você quer restabelecer o seu estoque pessoal.
também garanta os seus produtos a preço vigente. A gente vai ter uma ligeira alteração, nada uau, absurda, mas economia é sempre bom, né? Então, assim, é sempre bom economizar, é sempre bom aproveitar. A gente tem até o final do mês de abril para poder aproveitar os preços vigentes, ou seja, tá acabando. Então, presta atenção, já faz a sua lista, o que você tá faltando aí no seu estoque, já pede, já garante também a sua ativação e vamos encerrar o mês de abril da melhor maneira possível. Lembrando que a gente tem os kits de Dia das Mães disponíveis ainda, muita coisa boa. Tem água para rolar debaixo da ponte. Então, eu espero que você esteja correndo atrás das suas metas, atrás daquilo que você traçou para você nesse mês, tá bom? Gente, e eu estou aqui hoje responsável sobre um treinamento, falar um pouquinho com vocês aqui, passar a minha visão, trazer, eu acredito, um pouco da minha experiência, a minha orientação sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia hoje, não tem como desvincular, tá? A nossa vida das redes sociais, perfeito? Então, hoje, as redes sociais, elas são ali uma ferramenta do nosso dia a dia para que a gente faça mais venda, para que a gente busque mais clientes, para que a gente possa ter melhores resultados. Isso é inegável, né? Não tem como a gente separar o mundo de hoje, não tem como a gente desconectar o mundo de hoje daquilo que a gente sabe que norteia muito do comportamento humano, do comportamento em comunidade, pessoal, que são as redes sociais. Então, o que que nós precisamos entender quando o assunto é redes sociais? Primeiro, da importância da nossa presença barra posicionamento. Isso é importante, né? Às vezes você está começando a sua carreira como afiliado, você está se envolvendo em um novo modelo de negócio e é natural. A gente sabe que muita gente começa a dar os primeiros passos na Hive buscando uma renda extra e nem sempre, né, necessariamente já vendeu o produto. Na verdade, muita gente começa sem ter tido nenhum tipo de experiência nesse assunto. Mas o que que é legal, o que que é interessante? Entender que tudo se constitui a partir de uma jornada, tudo constitui a partir de o começo, dar os primeiros passos para que você possa gerar esse seu posicionamento, para que você possa gerar essa sua vitrine online e, óbvio, de maneira profissional. Então é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer para você, de fato, aqui hoje, uma visão de profissionalismo dentro das redes sociais. Por que eu digo profissionalismo? Porque da mesma forma eu enxergo que as redes sociais ela tem um poder de conectar, de engajar, ela tem o poder de espantar. E a gente sabe que alguns comportamentos eles são muito nocivos, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Talvez um exemplo que você já esteja um pouco mais fresco para fazer depois uma analogia em relação às redes sociais. Então, quantas pessoas não começam na raiva, começam a dar seus primeiros passos e de uma maneira assim, sem muito filtro, né? Às vezes fazem ali uma lista de transmissão no WhatsApp e começam a disparar mensagens a torto direito para uma série de pessoas, mensagens sem pessoalidade, sem despertar curiosidade, sem profissionalismo, que mais afasta, repele do que atrai. Então, isso é um comportamento errado dentro de uma ferramenta que é uma ferramenta que hoje é uma bênção, chamada WhatsApp. E eu digo isso, né? Por que que é uma bênção? Porque eu lembro do meu começo. Meu começo não existia sequer o WhatsApp para eu poder fazer as minhas vendas. Eu lembro que o meu primeiro mês dentro da venda direta, a conta do meu celular, ela veio cerca de R$ 800 na época. Então imagina isso, né? Eu sou de uma época, eu comecei na venda direta quando, por exemplo, a gente não tinha ligação ilimitada, SMS ilimitado, um programa que você trocava mensagem de maneira ilimitada. Eu comecei na venda direta quando eu tinha que pegar o telefone e ligar. Então imagina você ter ali a primeira conta de telefone mais de R$ 850 naquela época. Então assim, qual que é a visão? A visão é, se existe a tecnologia, nós precisamos saber utilizá-la com sabedoria. E essa é a visão, é o que eu quero passar para você. E é o lugar que você tem que estar mesmo, são nesses treinamentos, com essa visão de capacitação para você se tornar um verdadeiro profissional, para você, num começo de carreira, buscar errar o menos possível. Eu acredito que é utopia demais dizer que não vai existir erros, não vão existir erros, porque eu cometo erros até hoje e eu busco melhorar, mas quando você tem algumas orientações, conversa ou escuta algumas pessoas que já passaram por
alguns erros, cometer alguns equívocos, sempre vai ficar muito mais fácil o caminho a se trilhar, tá? Então existe sim um trabalho mais profissional para ser gerado dentro das redes sociais quando o assunto é raiva. E aí, o que que acontece, né? Então, a gente começou o nosso negócio, eu sou um afiliado da marca e eu quero começar a me posicionar nas redes sociais falando sobre raiva. Então, qual que é a primeira orientação que eu quero passar para vocês? Então, lembre do que eu vou falar. Existe uma tríade muito inteligente de resultados que você deve procurar naquilo que você gera na internet. Então existe uma tríade potente. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre que você executar uma postagem, seja essa postagem nos stories, seja essa postagem no seu feed, né, e nas redes sociais diversas, as quais você acessa, que você abastece, que você está disposto a fazer acontecer, você tem que se perguntar: primeiro, esse conteúdo que eu estou gerando, ele é um conteúdo que ele gera curiosidade? Olha só, essa é o primeiro vértice dessa tríade. Curiosidade. Legal? Olha só que importante. Então sempre se pergunte. E aí, óbvio que vem a criatividade. Porque eu não tenho como te trazer uma receita de bolo dentro de uma visão de uma criatividade absoluta. Você pode postar aquilo que você bem entender, você pode gravar o vídeo da forma que você bem entender, você pode se comunicar da forma que você acha mais interessante, inteligente para sua audiência. Mas a pergunta é: está gerando curiosidade? Esse é um ponto positivo. Saiba que você está no caminho certo. O segundo pilar desse vértice é o pilar interação. Está gerando interação? Por que que interação é algo interessante para nós? Olha só, né? Por que que interação é interessante? Porque sempre que gera algo que você poste, uma ação da pessoa que está assistindo, aquilo apita a luz do interesse. Então a interação, ela vem do interesse. Então, interesse no quê? Interesse num gatilho motivador. Às vezes a pessoa se interessou por conhecer mais produto, ou ela se interessou em exteriorizar a felicidade que ela está em relação ao seu desempenho, em relação à sua melhora. O que que é isso? Esse interesse, ele vem, né? Óbvio, o substrato dele é a interação, é algo muito poderoso para nós. Por quê? Porque quando aquela pessoa ela interage, ela deixa o caminho mais aberto para que a conversa se desenrole a partir daquele momento. Então, olha que interessante, quanto mais eu tenho conteúdos que geram interação, mais eu tenho pessoas que, na verdade, no final do dia se tornarão prospects para que eu possa contatá-los, conversar com eles. Eu não digo empurrar um produto, eu não digo forçar uma venda, não. Eu posso estabelecer um novo relacionamento com essas pessoas e qual que é, já aproveitando aqui, pegando um gancho, né? É uma das formas mais interessantes e inteligentes para você poder construir relacionamentos, segundo o nosso grande professor Dale Carnegie, interessando-se verdadeiramente pelas pessoas. Então, quando eu tenho a interação, que é o interesse despertado, e aquilo faz o quê? Aquilo eu ajo, e eu me interesso verdadeiramente pela pessoa, e óbvio, se eu for fazer isso de uma maneira um pouquinho mais determinada, com um objetivo um pouco mais claro, eu posso me aprofundar em relação à saúde, à performance, tudo aquilo que os nossos produtos eles entregam. Eu estou falando realmente de poder estabelecer uma conexão, estabelecer um relacionamento, que aquele relacionamento, aquela conexão, ela pode no futuro se tornar uma venda, tá? Então posso ter um novo cliente. Então, primeiro ponto, curiosidade. Segundo ponto, interação. E terceiro ponto, atração. Como gerar um conteúdo, né, de modo que eu atraia pessoas para poder seguir a meu perfil, poder me acompanhar de uma maneira um pouco mais assídua. Então eu tenho que estar sempre me questionando sobre esses três pontos. Meu, esse conteúdo que eu estou gerando, ele gera uma certa curiosidade? Se a resposta é sim, prossiga, execute. Esse conteúdo que eu estou gerando, ele gera interação? Então, por isso que é também muito famoso, né, as caixinhas de perguntas, as enquetes, porque isso é conteúdo de interação e conteúdo de atração. Então, às vezes eu envolvo
aquele meu público num storytelling, eu envolvo numa história, eu começo a conversar e eu começo a falar, às vezes de uma maneira muito leve sobre o nosso negócio, sobre os nossos produtos, e aquela atração, ela começa a ficar mais magnética, começa a acontecer um acompanhamento, e aquele acompanhamento, ele faz com que as coisas elas se desenvolvam a ponto daquela pessoa se tornar no futuro um cliente seu, por que não, tá? Então, olha que importante, né, você ter essa visão. E a pergunta é, se hoje um cliente seu visse os seus stories, ele entenderia o valor daquilo que você interessa, do que você oferece? Porque, por que eu faço essa pergunta? Porque o que eu quero trazer para vocês quando eu falo assim, poxa, né, ele sabe, ele consegue enxergar, porque a gente tem que tomar muito cuidado no nosso posicionamento digital para não nos tornarmos um catálogo virtual. Você pode ter hoje, né, uma loja da Hive ali no seu Instagram, e loja, quando eu digo loja, óbvio, respeitando normas, respeitando compliance, você ter uma página que completamente ela é um catálogo virtual e você pode sim estar fazendo um bom trabalho. Eu confesso para vocês que eu não conheço muitas pessoas que têm esse tipo de perfil, esse tipo de página e desempenham um trabalho fora do normal. O que que eu consigo acompanhar? Eu consigo acompanhar muito pelo contrário, né? Pessoas que se colocam de fato ali, se posicionam de uma maneira estratégica. Por quê? Porque é mais natural pessoas quererem seguir pessoas, pessoas quererem acompanhar a vida de pessoas, pessoas quererem acompanhar os resultados de pessoas do que uma página estática que às vezes ela se passa muito como um catálogo. Então, quando a gente olha para essa forma de agir, essa construção de valor, ela às vezes leva um tempo. Então, o que que a gente vê muito acontecer? A gente vê pessoas começando um trabalho e transformando todo aquele trabalho pessoal, toda aquela construção de histórias, tudo aquilo que agrega valor a um trabalho muito amador, que é o trabalho de se posicionar como um catálogo. Então, se você é uma pessoa que fica fazendo postagens tipo catálogo, ou seja, foto do produto, preço, foto do produto, uma caixinha de perguntas falando assim, quer comprar o seu hoje? Ou se não, no seu feed. Né? Antigamente tinha ali no seu feed, né, o churrasco com a família, o encontro com os amigos, o canto, o louvor na igreja, que seja, né? Tava ali bonitinho, tava ali seu store, o seu feed bonito, de repente, pum, slinti. Você virou um chá, né? Depois você virou um reskin, um colágeno, pá. Depois você virou um nimbus, pá. Depois você virou uma creatina. Cara, isso aí confunde muito. E isso, de uma certa forma, repele as pessoas. Porque o que, que acontece, né? As pessoas, elas primeiro, elas sempre irão nos prejulgar diante de muitas atitudes e, e é natural, né? As pessoas elas não querem gastar dinheiro, a não ser que elas enxerguem valor e necessidade naquilo que você oferta. Então, quando você está diante de uma postura como essa nas redes sociais, onde você se tornou uma vitrine, você se tornou uma pessoa ali que de uma forma amadora começou a postar um monte de produto com as características do produto. Cara, o que acontece? Quando você vai abordar de maneira ativa aquelas pessoas que você tem ali como potenciais clientes e elas recordam daquilo que elas viram você executando nas redes sociais, o que que elas vão pensar? Elas vão falar: "Ih, lá vem a Maria tentar empurrar para mim aquele produto que ela tá vendendo lá, que cara, eu não tô precisando daquilo". Mas não é porque ela não esteja de fato precisando daquilo, porque ela já desencadeou um pré-julgamento na cabeça dela de que ela não precisa daquilo, independente de você falar com ela ou não, independente de você querer entender como é que está a saúde dela, querer entender o que ela quer em termos de benefícios estéticos, da vida. Então tem que tomar cuidado. Tome cuidado. Então, como que nós devemos agir? Vamos gerar valor. Vamos trabalhar dentro dessa tríade. Vamos falar de curiosidade, vamos atrair, vamos criar interação. Então, sempre se questione, né? Poxa, como que eu faço isso? A gente tem que tomar cuidado e entender que as redes sociais, elas não são, né, sobre vender diretamente, mas sim criar relações. Criando relações, você vai estabelecer pontos de confiança.
estabelecendo pontos de confiança, você vai oferecer valor, a pessoa ela vai enxergar. Então, depoimentos pessoais, você pode compartilhar coisas do seu dia a dia, a forma que você coloca os produtos no seu dia a dia, benefícios dos produtos de uma maneira trazendo um relato pessoal leve, sem querer empurrar, sabe? Olhando mesmo para realmente coisas a qual você gere um conteúdo informativo sem ser catálogo, isso é importante, perfeito? E inspirador. Então, quando eu gero posicionamento, quando eu tenho atitudes informativas sem ser um catálogo, eu gero atração. Então eu posso muito falar, eu posso dar um depoimento. Nossa, eu nunca senti a minha pele tão bem, as minhas unhas tão fortes, eu tô apaixonada por essa reskin. Eu vou falar, cada dia que passa eu me empolgo mais em utilizar esse produto sem falar do sabor que eu amo de paixão. Pum! Conexão. Eu estou trazendo ali valor, eu estou inspirando, as pessoas elas estão curiosas. Pô, eu já passei uma informação de uma certa forma que quem é meu público, quem está ali vendo, quem está se conectando, quem está acompanhando, pode ter certeza, sabe o que você está falando, entendeu a sua mensagem. De uma maneira, às vezes, indireta, você desperta muito mais desejo do que você virar uma foto de um produto. Porque, afinal de contas, o que, que mais tem? A foto dos produtos, né? Não digo de raiva, mas é o tempo todo passando. É o tempo todo passando. Então, eu vou dar um exemplo para você. É diferente, por exemplo, de eu ver a foto de um tênis de corrida e aí eu ter o posicionamento de um corredor, de uma pessoa que pratica corrida de maneira assídua, falar: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu uso esse tênis e é o tênis que hoje eu uso para correr, o qual melhor me deu performance, melhor me deu recuperação e eu tô realmente impactado. É um tênis que eu sinto que faz total diferença nos meus resultados. O meu tempo é um tempo melhor, o meu conforto é um conforto maior, a minha recuperação é uma recuperação que me possibilita correr amanhã, continuar correndo, e é a coisa que eu amo fazer. Nossa, se tem um negócio que eu tô é satisfeito com esse tênis. Então olha só que importante, olha só como é muito diferente de eu participar de uma conexão emocional, de uma inspiração como essa, do que eu simplesmente ali ver a cara de um produto com algumas descrições que o produto faz, tá? Eu queria demais, assim, aproveitar que sempre quando a gente está aqui no nosso Conexão Hive, a gente está conectado com pessoas que estão fazendo um baita de um trabalho nas redes sociais. E eu queria pedir para você que está fazendo um trabalho legal nas redes sociais, tá? E que está fazendo, está colhendo frutos, tá se posicionando de uma maneira muito bacana, tá aumentando as suas vendas, tá fidelizando seus clientes, tá gerando movimento, coloca aqui no chat do YouTube o seu arroba no Instagram, tá? Então você que sabe que tá fazendo um trabalho legal, que tá ouvindo eu falar aqui e tá tipo assim, pô, legal, tô dentro desse pilar, eu tô fazendo isso, tá muito bacana. Coloca aqui o arroba do seu YouTube aqui no chat para que as pessoas que estão com um pouquinho mais de dificuldade, assim que terminar o nosso bate-papo, então não é para sair agora, tá? Então assim que terminar o nosso bate-papo, você possa ir no arroba dessa pessoa e ver como ela está se posicionando. E ver como que ela está trabalhando. E ver o que, que ela está fazendo. Para você se inspirar. Para você falar assim, uau, que legal, eu vou fazer dessa maneira também. Eu vou me posicionar dessa forma também. É uma coisa que eu acho que, poxa, legal, agora eu peguei um norte, eu entendi o que o Canina falou, eu vou pegar o que ela está fazendo aqui, porque ela está tendo resultado, ela expressou isso, e eu vou executar também. Eu acho que isso faz do nosso treinamento, algo bem engrandecedor, tá? Então pega o arroba da pessoa, deixa aí separadinho, tira um print e assim que terminar essa nossa conexão, você vai no Instagram, vê o que essa pessoa tá fazendo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E lembre-se, né? Quer conexão a mais profunda que existe, conte histórias. Histórias, storytelling é algo muito poderoso, né? Então traz a dor, fala do problema para gerar conexão. Isso às vezes pode ser que não seja algo seu, pode ser um relato de um cliente. Você pode muito bem começar ali, poxa, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Um cliente meu ele estava passando por uma série de dificuldades que tal, 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 tal. Isso estava trazendo ali uma má qualidade de vida no sentido dele para ou se não, e cara, ele tava aqui tentando resolver. Eu tenho certeza que você tem alguma história impactante, que se você contribuir essa história, criar esse enredo de conexão, as pessoas elas vão acompanhar, elas vão se interessar pelo produto da Hive, vão buscar entender com você, né, aquilo que você tem nas mãos. E
Antes da gente ir para a parte final e passar aqui também os desafios do dia, lembre-se, tenha uma atitude intencional nas redes sociais. Intencional. Intencional no sentido do que fez uma postagem que você tinha objetivo de gerar negócio com ela, seguindo os pilares que você aprendeu hoje aqui, teve uma pessoa que curtiu, teve uma pessoa que comentou, teve uma pessoa que se chama, que conversou com você no direct, ou isso aconteceu no ambiente dos stories, que seja, comece um relacionamento de maneira intencional. Converse com aquela pessoa. Às vezes a sua prima, que mora lá em Piraporinha do Bom Jesus, manda uma mensagem para ela: prima, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Nossa, eu vi que você aqui curtiu minha postagem, tô com saudade de você, me conta mais da sua vida. E comece a criar relacionamentos. Relacione-se de propósito, relacione-se de maneira intencional. Aproveita esse ambiente, aproveita que a pessoa lá ali interagiu com você para você poder criar conexões. Não vai querer já vender para tua prima. Prima, eu vi aqui que você curtiu minha postagem. Você quer comprar? Não, não é isso. Crie conexões. Aproxime-se das pessoas. Você vai ter com certeza a oportunidade de você chegar no momento e perguntar da saúde dela. Então, calma, tenha paciência, né? Um bom afiliado, um consultor de vendas, uma pessoa que quer de fato fazer um trabalho profissional, ela pergunta, ela investiga, ela levanta dores e problemas para que ela consiga colocar ali na hora certa, no momento certo, a solução que ela tem em mãos, que são os nossos produtos. Legal? Então lembre-se, tá? Redes sociais não vendem produtos, elas vendem confiança e conexão. Então, a gente precisa aprender de uma maneira profissional a gerar essa confiança e essa conexão para poder ter um bom resultado. Legal? Então vamos lá, vamos para o desafio do dia, né? Então a gente tem aqui sempre 3 níveis de desafio. Eu espero que você tope, aceite aí para cima do desafio Abelha Zangão ou Rainha. Então vamos lá, primeiro nível de desafio é o nível iniciante. Então qual que é o que eu quero te desafiar? Eu quero te desafiar a fazer um stories, legal? Dentro dos pilares que eu trouxe aqui para você, mas que de uma maneira gerando curiosidade ou criando-se um storytelling, ele traga uma maneira informativa a solução que o produto da Hive resolve. Legal? Então é você contar ali. Então, poxa, olha, eu era uma pessoa que eu treinava, eu era um pouco displicente em relação à minha alimentação, não me preocupava muito com isso. Suplementação, então, nem se fala. Só que, olha, você não tem noção, eu comecei a consumir essa creatina, melhorou demais a minha força muscular. Eu entendi que era um produto que ele entrega, né, melhora da força muscular, ele previne a perda de massa magra. Ele também, inclusive, melhorou um pouco da minha cabeça. Eu sinto que o meu raciocínio está muito melhor. Falar para você, isso daqui é um suplemento must have, né? Um suplemento que entrega tanta coisa boa, não tem como eu viver sem. Pum. Então olha só, olha a diferença, né, do que eu postar uma lata de creatina e falar tudo que a creatina faz. Não é esse o propósito, tá? Nível intermediário. Então, qual que seria a visão? Fazer 3 stories diferentes. Então, um story informativo dentro da visão de storytelling, um story inspirador e um outro a qual você busque uma interação direta. Perfeito? Através de caixinha ou se não enquete, tá? Então, esse daí no caso é o nível intermediário. E o nível abelha rainha ou zangão seria criar 5 stories estratégicos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma soap opera, né? Ou seja, uma novela, trazendo ali um enredo, trazendo ali misturando tudo, curiosidade, engajamento, pensando tudo agora que você sabe de fato o que fazer. E você pode terminar essa sua novela que você vai criar dentro dos seus stories com uma interação. Por que é interessante você fazer isso, né? Porque terminando com interação, você já coloca como meta do teu dia entrar em contato com todas as pessoas que interagirem com você. Beleza? Olha que legal. Hoje o nosso dia é o dever de casa aí para que você possa já entrar em movimento, vender, aproveitar esse momento que a gente está de final de mês, fechamento, preços vigentes ainda, sem o ajuste que nós vamos ter agora em maio. Então, assim, é dar aquele gás e fazer acontecer, legal? Então, como hoje, né?
o nosso desafio ele está atrelado às redes sociais. A gente não tem nenhum tipo de trabalho estratégico específico nas redes sociais, porque o desafio ele já é esse tipo de trabalho. Então, eu espero de fato que você execute, tá bom? Beleza? Então, eu espero que eu possa ter ajudado, trazido ali um monte, assim, um direcionamento um pouco mais claro. Se você tem alguma pessoa da sua equipe precisando assistir esse treinamento, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês: se tem um negócio que a gente vê, é uma galera fazendo um trabalho que, poxa, precisa ser mais profissional nas redes sociais, manda o link desse treinamento imediatamente para essa pessoa assistir, para essa pessoa entender como é que você deve fazer o trabalho e estar tá alinhado a um trabalho profissional. Beleza? Gente, me despeço de vocês. Não esquece de verificar todos os treinamentos que existem aqui no YouTube para você ver, aprender e se conectar junto com a gente todo dia. Para o grupo de afiliados, a gente tem nosso treinamento Hive Connection e o Pro aos sábados para os afiliados Pro. Bora fazer um incrível fechamento de mês. Contem comigo para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Um beijo no coração. Valeu. Coloca o seu arroba, você que está fazendo um trabalho profissional aqui no Instagram, para que a galera vai visitar o seu perfil e entender e se inspirar com você. Vamos ajudar todos nós, beleza? Beijo no coração. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fui.